o que é o waiter e como a gente pode tratar nossas exceções, tá? Melhorar o fluxo da nossa aplicação. Imagine que o waiter, vamos pensar que ele vai trabalhar com retorno múltiplo. Então, quando eu tiver, por exemplo, vou escrever aqui uma interface da AC e como retornar uma promise de string, a gente vai ter essa promise lá no país, vai retornar uma string lá. Em vez da gente mesmo meio que dar um return, a gente vai trabalhar com o waiter no sentido dele retornar com sucesso com um erro, que é faltar o lance write ou sixes, faz write, e aí a gente retorna a nossa promise. Isso seria um jeito de a gente usar o waiter, que a gente não precisa, por exemplo, fazer um write aqui, ó. A gente não precisa, o erro que está lá na promise, ele vai cair aqui. E aí a gente retorna no left um erro que a gente pode ter na nossa aplicação, como service exception, algo relacionado ao nosso domínio. Isso ajuda a gente a evitar zonas, evita a gente trabalhar com nulo, evita várias coisas e meio que, como diz, a gente tem que lidar com sucesso com erro. A gente tem a criação de um tipo, né? A gente tem a criação do tipo wait, ele recebe left e right. Left, ele pode ser left ou right. Notação tranquila, a gente cria as classes, né? O left, ele vai receber um valor passando L, recebendo um construtor. A gente faz isso aqui para a gente poder fazer o if e ele inferir o tipo posterior depois do if. Já mostrei para vocês. Tem outros métodos que a gente usa, mas o importante é esses aqui, o construtor. Se a gente for pegar uma aplicação, um exemplo aqui, por exemplo, a gente vai, como eu disse, a gente cria um tipo quando a gente vai usar promise. Cadê aqui, ó? A gente tem o promise, tem o async result, né? Ação left e right. A gente vai agora olhar aqui no nosso domínio de usuários, vamos ver a interface da criação de um usuário. Ele está instalando o use case. Vamos lá. Aqui dentro do use case, que são um pattern, para a gente não precisar ficar reescrevendo isso direto no nosso use case. A gente só estende e o use case já vai passar automaticamente o input e o response do output. A gente tem uma exceção do nosso domínio, que é da nossa aplicação, a app exception. A gente passa a mensagem, tem o status code e o erro. E aí a gente passa como uma exceção sendo o app exception, que todas as nossas outras exceções estende na app exception. Pode ver aqui, tem o user domain exception também. Então todas vão ser app exception de pelas. Então, e aí a gente consegue agora, por exemplo, a gente pode botar no nosso repositório também. Aqui, ó, assim que result, passando a app exception e passando o que a gente quer retornar, que é a use entity, que é a nossa entidade. A gente pode mudar um modelo de leitura, tanto faz. Enquanto eu estou usando o find one. Um base repositório é uma coisa bem simples, né? Métodos que vai ter em todos os nossos repositórios. É o create, que é pegar uma entidade, passar para o modelo, e o save, que é pegar a nossa entidade, salvar e retornar ela. Então, esse é de entidade, nome de módulo. Por exemplo, como fica na tratativa aqui da nossa infraestrutura no repositório. A gente tem como aqui o método save, por exemplo. A gente chama o create, que é aqui, ó, o nosso método create, cria um modelo em nossa entidade, a gente salva. Como é uma promise, se der erro, a gente tem que traquear, então ele vai cair aqui nessa zona, e o repositório já está meio que, por exemplo, como não tem um erro específico para a gente capturar aqui, a gente retorna a nossa exceção, que se cair um erro aqui é um erro 500, que é passível de bug, alguma coisa, e a gente passa a stack também, ó, para a gente poder traquear lá na frente. Seguindo assim, se a gente for criar um usuário, né, a gente vamos lá, a gente vê se um usuário já existe no sistema. Se ele existir, quer dizer que é um sucesso, mas é um erro para o nosso serviço de criação de usuário. Se o usuário se der um erro e o status code for diferente de 404, que 404 é um not found. Se a gente olhar aqui no nosso repositório, o método find one, a gente tem aqui, ó, o entity not found erro. Ele é um erro quando a gente não encontra a entidade, o modelo, e aí ele cai aqui
e vai passar o 404, que é justamente o erro que a gente está esperando que não seja para a gente poder criar o usuário. Esse aqui é um erro traqueado, um erro que a gente espera para poder criar o nosso usuário. Então, a gente continua. Ele aqui vai ser qualquer erro, diferente do 404 e ser no left. Então, no caso seria, voltando lá para o repositório, seria esse erro aqui. Porque esse aqui a gente está traqueando e ignorando ele, a gente só quer isso aqui. Se algum desse código tiver erro, alguma coisa assim, ou o próprio repositório tiver com erro, e ele vai cair e a gente vai entrar aqui. Seguindo o fluxo, a gente tem a nossa criação da nossa entidade. Ele tem um método de validação. E aí, pelo fato de ele estar no método de validação, a gente precisa ter um try-catch. Só que a gente não vai mais precisar traquear as exceções do repositório, porque eles já foram traqueados aqui. Entendeu? Isso me dá um total controle de fluxo de try-catch, onde eu quero fazer esse tratamento. Se eu não quisesse fazer esse tratamento no meu serviço, eu poderia fazer lá no controller. Só que lá no controller não é algo legal para a gente fazer isso, porque lá é a parte do framework, entendeu? Aqui é a nossa regra de negócio com o nosso serviço, e a gente tem que escolher um local correto para traquear nossos erros de serviço, erros de domínio, e eu acho que a comunidade service na nossa aplicação serve muito para isso. E aí, se qualquer erro de domínio der aqui, por exemplo, o create user, ele vai pipocar aqui, vai retornar um erro lá para o nosso controller. Se por acaso tiver erro de código, alguma coisa, ele cai no nosso serviço 500 e passa a stack trace para a gente poder debugar e passar no centro, em algum crash analytics, alguma coisa desse tipo. E a gente tem total fluxo, controle do fluxo de exceção. Se a gente for no controller, a gente recebe o nosso body, que recebe os dados básicos do usuário, né? Aqui, ó. A gente verifica se é left. Esse left já vai condensar todos os erros. A gente passa, ele criou aqui, mas o correto seria passar assim, ó. Throw. Essa causa aqui a gente pode traquear, a gente pode criar um make o middle interceptor para pegar essa causa e daí mandar para o serviço do centro, alguma coisa do tipo. Ou, como a gente está em desenvolvimento, jogar os logs aqui no nosso projeto. Tudo bem? Então é isso, galera. É assim que a gente fica o tratamento de erro. Existem alguns utilitários, eu não sei se eu criei, mas para a gente finalizar de fato, vamos criar aqui também e comitar. Finalizar o pattern aqui do wait, que é o new do Dart. S-Class, eu não vou S-Class aqui. Não tenho, mas vamos lá, criar uma classe por default. Eu criei um arquivo.dart, desculpa. Confusão de metodologia. A gente tem um arquivo new, aqui a gente pode dar um export new, new aqui, para a gente não precisar ficar inspecionando new. Aí a gente tem um unit.class. Vamos botar o class aqui. Export port. O que é o new? Pensa no new como nulo da nossa aplicação, e o unit quando a gente não tem uma resposta, por exemplo, void, a gente não quer retornar nada, não quer passar nenhum parâmetro. Em vez de a gente mandar void, a gente retorna unit, beleza? Então vai ter um domínio nosso, um negócio que tem uma representatividade, entendeu? O new como se fosse nulo, só que a gente não vai mais precisar ficar tratando as coisas assim, porque a gente só verifica se ele é new. Aí usa instância de new, vai dizer que ele é nulo, e aí acabou. Bola pra frente. É isso, galera. Acho que de wait é isso. Vamos comentar aqui o arquivo. Aqui. Qual foi? Beleza. Aqui. Unit. Unit add unit and you call wait. E é isso.